Mateus capítulo 15, versículo 28. Gente, eu vou ler alguns textos. Vou pedir para você vir acompanhando comigo. Depois que eu terminar de ler os textos, eu entro no tema de hoje e eu creio que Deus quer falar comigo e com você, tá bom? O texto começa assim, Mateus 15, 28. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Você pode dizer um amém? Chega aí, amém. Assim. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 9 e 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. E quando os amigos do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Diga amém. Diga amém. Vamos lá. Mateus 14, 31. Vai acompanhando aí, gente. Vamos lá. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Diz mais um amém aí, vai. Mateus 16, 18. São esses textos que eu quero usar para ministrar uma palavra hoje aqui. Jesus sabia o que eles estavam discutindo e perguntou-lhes: ó homens de tão pequena fé, por que vocês estão preocupados por não terem comida? Agora eu vou pedir a você que curve a sua cabeça, se renda, feche os teus olhos, por favor, fale com Deus, peça para Ele, diga para Ele agora: eu preciso de uma palavra. Fala para Ele: Senhor, me dá uma palavra para ir para casa. Se você puder orar por mim, ora por mim também, para que eu possa, no abrir da boca aqui, uma palavra revelada para a tua vida. Por favor, ore agora, comece a orar, peça mesmo. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Pede para Deus falar com você. Vamos lá, ore. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós aquietamos o nosso coração agora para ouvir a tua palavra. E que palavra, Senhor! A palavra, Deus, que vem trazer luz para o nosso caminho, a palavra que vem alterar, a palavra que vem provocar. Eu peço agora, torna fácil a tua palavra. Usa mesmo da minha vida agora aqui, Senhor, que no abrir da minha boca a unção do Senhor venha sobre nós. Que a tua palavra venha a impactar o nosso coração de tal forma que saiamos daqui dizendo: ainda bem que eu vim, porque Deus queria falar comigo. Fala, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai falar com você. Tema de hoje: por que você não usa a sua fé? Eu gostaria de começar definindo fé. Bem rápido aqui, eu creio que você já ouviu muito sobre isso, sobre fé, mas eu vou ler aqui, olha, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só para deixar bem claro o que é fé, e aí a gente não passa mais por isso, a gente segue aqui na mensagem. Que é fé? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Olha aqui para mim, fé é uma certeza muito pessoal de que coisas que você espera está diante de você. Você pode dizer amém a isso ou não? Pastor, há coisas que no meu coração, e é muito pessoal, porque você não pode basear a sua fé na fé dos outros. Eu, por exemplo, posso dizer algo a você aqui que eu estou crendo, e eu creio, e eu espero algo de Deus, e você rir, e você pode falar: pastor, não exagera, pastor, menos, e alguém vai dizer: pastor, não tem como, mas Deus colocou uma certeza no meu coração. Fé é uma prova de que aquilo que a gente não vê está logo ali à frente.
está logo à frente. E aí eu vou continuar, vou dar mais um passo. E eu sei que eu vou ver o que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu tive um momento como esse, entre tantos que Deus já me abençoou, mas que foi marcante. Foi quando eu e Eloíde estávamos no consultório e o médico viu um tumor que a Eloíde tinha no nariz. Eu já contei essa história aqui. E aquele tumor assim, visível até, porque saltou no nariz assim. E o médico então estava explicando para nós lá, nós estávamos na clínica à noite lá, e ele explicando lá com todos os detalhes, como que ele ia retirar o tumor, como é que seria a cirurgia para retirar o tumor. E naquele momento em que ele falava aquelas coisas, meu coração foi tomado de uma certeza tão grande, que nós íamos viver um milagre, que eu acho que aquilo, meu rosto mostrou aquilo, que o médico olhou para mim na hora assim, estava falando assim, olhou para mim e falou assim: por que o senhor está rindo? E eu não sei, eu acho que eu não estava rindo, mas acho que revelou uma certeza no meu coração de um milagre. E aí nós saímos dali decididos que nós íamos viver esse milagre de Deus. E um dia a Eloíde acordou e ela disse: Deus me curou. E realmente já não tinha mais nada ali do lado do nariz, né? Então, essa certeza. Agora a questão aqui, preste muita atenção, não é ter fé, a questão não é isso, a questão é usar a fé. Ainda que seja, pastor, mas quase não sobrou mais nada da minha fé. Pastor, eu estou tão cansado. Pastor, já lutei tanto, a minha fé hoje, pastor, é um caco. Mas se você juntar isso e usar essa fé, Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Alguém acredita nisso? Porque a Bíblia diz assim: ainda que a sua fé ela seja do tamanho de um grão de mostarda, não importa isso para Deus, porque o poder é dele, não é da sua fé, o poder é dele. Você tem que usar a sua fé. Agora vamos aos textos. Eu li 4 textos e agora eu vou seguir aqui com você, porque a Bíblia fala de homens e mulheres que usaram a fé. No momento em que qualquer um diria: desiste, não tem mais como, não dá mais. E eu copiei, inclusive, aqui para falar para você, que está lá em Hebreus. Hebreus fala de homens, de pessoas, que a Bíblia fala assim, pessoas que pela fé, olha, quando usaram a sua fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo, receberam o que Deus lhes prometera, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de morrer à espada, tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha, fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E algumas mulheres que usaram a sua fé, por meio desta fé, receberam de volta seus entes queridos que estavam mortos. Aleluia. E agora eu vou com você nos textos que eu li. Primeiro, vamos lá, primeiro texto, bem rápido aqui, ó. Primeiro texto fala da mulher, fala de uma mulher. Agora olhe para mim. Essa mulher não era discípula de Jesus. Essa mulher não era da igreja, essa mulher não era da religião, essa mulher, ela era lá da Ciro-Fenícia, lá, ela era de outro lugar lá, ela não era dos crentes, ela não era da igreja, mas ela ouviu falar, preste atenção, ela ouviu alguém, pode ter passado por lá e falando: olha, tem um Jesus, que ele cura, ele liberta, ele faz milagres. E essa mulher, para você ter uma ideia, a casa dela tinha demônios. Haviam pessoas na sua casa que eram possessas por demônios. Imagina como estava a casa dessa mulher, como essa casa era atribulada, atormentada. Mas essa mulher, ela junta aquela fé que ela tem ali, que qualquer um diria: essa aí não pode, porque não é a fé da nossa igreja. Mas ela não se importou, eu creio que algo pode acontecer. E ela vai a ponto dela dizer para ele assim: Senhor, a minha fé, ainda que seja por migalhas, me dá as migalhas. E olha o que Jesus disse para ela:
grande é a sua fé. Vai, filha. A sua filha já está curada. A sua filha já está liberta. Segundo texto, fala de um centurião romano. Centurião porque ele liderava 100 soldados. E devia ser aquele cara que gostava muito dos seus soldados, porque um dos soldados ficou doente. E ele então chamou os judeus, os líderes judeus, e falaram assim para ele: olha, por favor, pede para o seu mestre, pede para ele vir aqui e orar pelo meu soldado, pede para ele curar meu soldado. Os líderes judeus foram falar com Jesus, e Jesus falou assim: eu vou. Eu imagino, olha aqui, os judeus na hora, os líderes falaram assim: como assim o senhor vai? Ele não é da igreja, ele não é da nossa fé. E Jesus falou: não, mas eu vou lá. E quando Jesus estava indo, e o centurião ficou sabendo que Jesus ia lá, o centurião mandou: gente, corre lá alguém, vai na frente alguém correndo lá e dá um recado para Jesus, e diga para ele o seguinte: não precisa, o senhor não precisa vir na minha casa, porque eu sei como é que funciona, eu também tenho autoridade, eu sei que autoridade o senhor tem, e quando eu digo a um vai, ele vai, e quando eu digo a um vem, ele vem, então o senhor não precisa vir, basta o senhor falar uma palavra onde o senhor estiver agora, e a hora que o senhor falar, o meu servo vai ser curado. E diz a Bíblia que naquele exato momento o servo foi curado. E sabe o que Jesus disse? Eu nunca vi alguém usar a fé dessa maneira, nem lá na igreja, nem entre os líderes, nem entre ninguém. Nunca vi um judeu em todo Israel usar a fé assim, desse jeito, falar dessa maneira. Nunca vi. Tema de hoje: por que você não usa a sua fé, seja ela grande, pequena, o que for. Terceiro texto, fala que Pedro, eu vou pedir que você olhe para cá, só um minuto aqui, ó. Pedro, ele usou a fé, quando Jesus falou para ele assim: vem, Pedro. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, ele desceu do barco e ele usou a fé. Só que num determinado momento, uma tempestade, um vento, e ele parou de usar a fé. E ele parou de usar. E no exato momento que ele parou de usar a fé, ele foi afundando. E quando ele estava afundando, Jesus estendeu a mão para ele e falou assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você parou de usar a sua fé? Por favor, fala isso para alguém aí. Por que você parou de acreditar? Quarto texto, Jesus deixa claro aqui. Eu sei que não dá para lembrar, eu já li os textos, você não vai conseguir lembrar, mas Jesus deixa claro que eles não aprenderam a usar a fé. Não aprendeu, não entrou no coração deles. Use a sua fé, usa a sua fé, porque se tu podes crer, tudo é possível. Mateus 16, 9 e 10 diz assim: vocês não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e os cestos cheios que sobraram? Não se lembram dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos sobraram? Aí Jesus fala para eles: homens de pouca fé, por que vocês não acreditam que virá socorro, que virá livramento,
que virá provisão, que Deus vai fazer algo, porque vocês não usam a sua fé para acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor, porque você não usa a sua fé para acreditar que Deus já está fazendo algo, Ele já está operando, Deus já começou algo, e o que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Ok? Passei pelos 4 textos, então vamos ver como usamos a fé. E agora vou pedir muita atenção, seria muito bom você anotar, seria mesmo, se pudesse aí, sempre ter algo para anotar, porque a sua mente não vai guardar. Talvez você guarde alguma coisa engraçada que eu falar, e eu acho que hoje eu não vou falar nada engraçado, então tenta anotar alguma coisa aí para você guardar. Como usamos a nossa fé? Primeiro, assumindo uma posição. A palavra posicionar quer dizer assumir uma opinião, tomar partido, declarar sua posição quanto a determinado fato ou situação. Ou seja, você crê ou não crê? Assumir uma posição. Mesmo que os outros vão rir, mesmo que os outros vão falar, olha, mas não tem como. Mesmo que alguém vai dizer, olha, não tem jeito, mas você assume uma posição e você não volta para trás, porque fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que o meu Redentor vive, e aí eu vou assumindo uma posição, eu creio, todo mundo pode abandonar, todo mundo pode dizer que não vai dar, todo mundo pode dizer que vixe, não tem nada de vixe, porque Deus está no controle. E eu gosto dessa história, eu vou ler essa história para você, 2 Samuel 23, 11, 12, depois dele, Samá, filho de Agé de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Preste atenção nisso. Todos fugiram. Eu, no meu imaginário, sabe aquele barulho, aquele estrondo, todo mundo sai correndo? Eu acho que até Samá naquela hora assim, ele deu uns 2 passos para fugir e falou, não, chega, basta. E ele pegou a espada dele sozinho, foi no meio da plantação e ficou lá. Eu acho que as pessoas devem falar assim, esse aí surtou, ele está doido, ele está maluco, mas olha só, ele assumiu uma posição, como que dizendo, Deus me deu, foi Deus que me deu. E aí a Bíblia diz assim, que Deus deu a ele, não deu ao exército, Deus deu àquele que se posicionou uma grande vitória, porque ele se permaneceu, porque ele saiu de um lugar e foi para um outro, dizendo, Deus vai me dar vitória. E eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua posição, ainda que a sua família até possa rir, ainda que talvez os outros não compreendam, Deus vai honrar a tua palavra, Deus vai honrar a palavra da tua boca, quando você disser, eu creio que Deus está nisso, eu creio que o Senhor está na minha frente, eu creio. Talvez alguém diga assim, vai dar ruim, vai dar errado isso, mas Deus vai te dar uma grande vitória. Um dia, uma mulher, um pastor, estava orando, o pastor estava orando e milagres estavam acontecendo, e as pessoas subiam por um lado do palco, passavam aqui e desciam pelo outro lado. E subiram uma mulher na rampa com cadeira de rodas.
E aí quando ela parou com a cadeira de rodas, a igreja levantou a mão, o pastor começou a orar, a mulher levantou da cadeira de rodas e começou a andar no palco. A igreja gritava. Quando ela começou a andar, ela falou: eu não posso andar. Caiu, nunca mais andou. Você está entendendo que Deus está querendo fazer algo e você não assume uma posição? Deus está querendo fazer algo na sua casa e você não assume uma posição, que a sua casa, ela é do Senhor. Deus está querendo fazer algo na sua vida e você não assume uma postura, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus tem planos com a sua vida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Você merece o que você tolera. Primeiro Samuel 17:32. Não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: seu servo irá lutar contra ele. Olha aqui, só um instante aqui. Foi nesse exato momento aqui, ó, preste atenção, que Davi derrotou o gigante Golias. Foi aqui, ó. Quando ele assumiu uma posição diante de todo mundo. Gente, não se preocupem, eu vou lá. E é tão maravilhoso que, se você ler, depois ele fala assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou no nome daquele que já me deu a vitória, eu estou bem posicionado. E deixa eu te falar, sabe o que disseram para ele logo quando ele fala isso? Disseram assim: você não tem como ir lá, você não pode ir lá, você não tem como lutar contra ele. Mas ele falou: gente, não se preocupem, porque Deus vai me dar a vitória. Assume uma posição. Eu vou falar algo aqui, e por favor não se escandalize assim, porque é a minha maneira de crer. Eu creio desse jeito. Se você perguntar, eu vejo dessa maneira. Eu creio que quando uma pessoa ela se posiciona na sua fé ousada, intrépida, quando ela bate o pé e ela diz: eu acredito. Olha aqui para mim, os anjos no céu dizem para ela: ei, estou aqui junto, nós estamos aqui com você, vai. Porque a Bíblia diz: ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu creio que o céu se move, eu creio que tudo já se prepara para a batalha, porque a Bíblia diz assim: olha, muito mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Então, quando você se posiciona, talvez naturalmente, na nossa humanidade, você fala: eu estou sozinho. Não está, porque o céu está com você, o céu todinho está já com você, guerreando junto com você. Alguém acredita nisso, irmãos? Você não está lutando sozinho. 2, declare a sua fé. Declare. A palavra declarar quer dizer tornar público, tomar como verdade. Duas coisas importantíssimas. Sai do oculto, sai do anonimato, fala para todo mundo que você crê. Fala. Vamos fazer exercício. Fala para alguém aí: esse ano ainda não acabou. Fala para alguém aí, ó. Aí você fala assim: ó, eu creio. Fala: eu creio que ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida. Amém, irmãos? Tornar isso, declara, torna público. Uma mulher tinha um fluxo de sangue, 12 anos, uma hemorragia forte lá, e ela tentou todos os jeitos tal, e ela começou a falar, e ela começou a declarar a sua fé, e ela começou a dizer, e ela vai entre todos, e ela vai indo ali, e ela
toca nas vestes de Jesus, e diz o texto, e a hemorragia estancou e ela foi curada. Mas o texto diz, antes de falar que ela foi curada, diz assim, porque ela dizia, ela falava, ela declarava, e a declaração de fé dela era assim: olha, ele não precisa nem parar, ele não precisa nem orar por mim, se eu tocar nas suas vestes, a hora que eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu serei, eu tenho essa certeza no meu coração. Ele não vai nem precisar olhar para mim, não. A hora que eu for lá e eu conseguir, e eu tocar, ponto, eu vou ser curado. E ela foi curada, e Jesus queria saber quem é essa pessoa que usou a sua fé. E ela diz: fui eu. Faz 12 anos que eu estou tentando. Faz 12 anos, eu já fui em tudo quanto é lugar. Mas aí eu comecei a declarar que se eu tocasse nas suas vestes, eu seria curado. Use a sua fé. Declare, abra a sua boca, fale da sua vitória, em nome de Jesus Cristo. A essa mulher que usou a sua fé, Jesus disse para ela: filha, a sua fé a salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. 3, viva pela fé. Use a sua fé para viver, e viver aqui é estilo, é modo. Esse viver pela fé é uma maneira de viver, é um modo de viver, é um estilo de vida. E sabe que estilo é esse? De gente que crê. Agora está fácil de você identificar uma pessoa que não está usando a fé, porque você olha nela, revela medo, incerteza, insegurança, ela não consegue ter uma palavra firme. A Bíblia diz assim: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Não vacila, não duvida, não permita que a incerteza tome conta do teu coração. Tenha um estilo de vida. Que estilo que é esse? Fé. Usa a sua fé, cria um modo, cria algo no seu coração, veste isso, deixa isso governar você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: esse tem fé. Porque todos nós pensamos que temos fé. Brasileiro é algo tremendo. Brasileiro fala assim: eu tenho uma fé. E aí você imagina, né? Eu tenho uma fé em Deus. Aí ele fala: Nossa Senhora, eu tenho fé no Maradona, eu tenho fé no trevo, eu tenho fé no pé direito, eu tenho fé. Mas revela uma incerteza, uma dúvida, um medo. Aí você olha para aquele que conhece, sabe em quem crê, e você olha para a pessoa e fala: que é isso? Que fé que é essa? Mesmo passando por tudo que está passando, ainda canta louvores ainda. Você olha para ele: meu Deus, como é que consegue ser desse jeito? Passar por tudo isso, entrar numa igreja, levantar a mão e cantar, e gritar. Eu falei: gente, mas será que ela acha que o problema dela sumiu? Não é que o meu problema sumiu, é que eu estou adorando aquele que pode resolver tudo isso. Eu estou adorando, e eu sei que Ele pode fazer. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós devemos usar a nossa fé, assumindo uma posição muito clara. Quem olhar para você vai ver que você está declarando a sua fé, e o modo de vida, o seu estilo de vida revela que há uma certeza, uma segurança. Por favor, fale comigo, ainda que: pastor, eu preciso dessa fé. Fale assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei isso, você já pensou naquele filho que está dando trabalho? Você falou: ai meu Deus, quem me dera.
Deus podia fazer um milagre, já fez. Já fez. Já fez. Então você pode declarar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus é que está cuidando, Deus é que está cuidando. Eu fiz tudo o que eu podia, eu dei todos os conselhos que eu podia dar, mas os meus filhos estão debaixo das asas. Deus está guardando. Deus, o coração dos meus filhos são do Senhor. Entreguei quando nasceram, eles são do Senhor. Ponto final. Amém? Você crê nisso? Declare a sua fé. Vamos terminar? Vamos fazer um fechamento aqui dessa palavra. Tema de hoje: por que você não usa a sua fé? Por que você não usa? Usa. Se ela não é mais, pastor, eu já tive uma fé inabalável, agora o que eu tenho, pastor, é uma fé de choro. Chora! Pastor, minha fé hoje ela é tão pequena, pastor, mas tão pequena. Use essa e você vai ver o que Deus pode fazer. Usa essa, aquela que você fala assim: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu continuo acreditando. Usa essa, é essa que Deus quer pegar, é essa que Deus quer usar para fazer um milagre. Você crê nisso? Vamos fechar, vamos terminar aqui, ó. Devemos usar a nossa fé onde? Onde que eu vou usar agora a minha fé? Né? Usar a minha fé para quê? Vamos lá? Primeiro, para orar. Essa é a razão porque muitos pararam de orar. Muitos. Gente, em qualquer lugar que eu for pregar, se eu falar assim: quem aqui já orou mais do que ora hoje? Gente, é geral. Todo mundo levanta a mão. Porque foi perdendo a fé, foi parando de usar a fé para orar. E não tem como orar sem fé. Não adianta, orar não é jogar a palavra para cima. Orar não é, se no desespero, falar e jogar, quem sabe Deus pega. Não existe isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, Ele dá àqueles que buscam. É necessário você usar toda a sua fé. Na hora que você for falar com Deus, aí daqui, meu Deus, me ajuda a crer, porque eu creio. E aí você começa a orar, e você começa a falar daquilo que você crê. Mateus capítulo 21 e 22 diz assim: então Jesus disse. Em algumas Bíblias, isso está escrito em vermelho, porque foi Jesus que disse. Jesus disse: eu afirmo a vocês, que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Agora preste muita atenção. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Alguém está aqui e acredita nisso? Se você usar a sua fé, quando você orar, o que você pedir, assim seja. O texto está dizendo que nós temos que usar a nossa fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 15 diz: a oração da fé curará o doente. Aí a gente pensa que é uma oração do ungidão. A gente pensa que é a oração do apóstolo, do super homem, do crente, do cara que está acima de... Não, irmãos, é a oração de alguém que tem fé. É a oração de alguém que entra no santuário e não sai nem palavra, mas crê que Deus vai fazer algo. Numa reunião de sexta-feira de oração, uma mulher desenganada já pelos médicos, com problema no coração, ela foi no culto, e a igreja orou por ela naquela noite, e ela foi curada.
No próximo culto que ela voltou, ela veio com 2 papéis. Um ela ficou e o outro ela deu para mim. E eu abri o papel para ver o que era aquilo. Era o nome dos filhos. E ela falou assim: pastor, eu queria pedir que o senhor concordasse comigo, que o senhor orasse comigo. Agora que eu fui curado, eu quero orar por todos os meus filhos. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. Um dos filhos, essa história eu já contei aqui. Um dos filhos bebia tanto que uma vez ele não conseguiu entrar dentro de casa. Ele caiu no quintal bêbado e ficou. E a mulher já estava cansada também e deixou ele lá fora. E deu uma chuva aqui em Guará um dia, aqui ali perto do cemitério, naquela ladeira ali, uma rua, daquelas ruas que vão para lá. A chuva foi tão forte que tiveram que quebrar os muros do outro lado da rua para a água ir embora, porque não tinha como. A chuva que caiu, tirou ele, caído dentro de casa, a chuva, a água, a enxurrada, tirou ele de dentro de casa bêbado. Por esse filho que ela orava, usando toda a sua fé. Esse filho hoje é um pastor, que Deus tem usado o ministério de libertação. Você crê nisso? Use a sua fé. Quando você for orar, comece dizendo: eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que amanhã, Senhor, vai ser melhor do que hoje. Porque é o dia que o Senhor preparou para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem coisas tremendas preparadas para mim, Senhor, eu creio. Use a sua fé para ver o que ninguém vê. Use a sua fé para ver o que ninguém vê. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos. A prova de que o que a gente precisa, que a gente aguarda, está logo à nossa frente. Eu me lembro, o Fábio está aqui, contei essa história de manhã. Eu não lembro, eu não sei se eu falei lugar errado, foi algum lugar que eles foram, eu falei que era perto da Macela, mas não lembrava, não sei se é. E eles foram num lugar e não acharam o lugar. Eu me lembro que você contou isso para mim, e não acharam o lugar. E aí falaram: vamos voltar? Só que falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos ali na frente manobrar o carro. E quando foi um pouquinho mais para frente, era o lugar. Use a sua fé para ver o que ninguém vê. Use a sua fé para ver o que já existe de fato, mas que os olhos naturais não enxergam. Use a sua fé para ver o que Deus tem preparado para você, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Use a sua fé para ver os planos que Deus tem para a sua vida. Ninguém viu isso, mas Deus quer revelar a você. Use a sua fé para ter uma visão, para olhar e ver. Em Marcos 10, 51, conta a história daquele homem que Jesus chega e vê, ele está cego, ele é cego, mas Jesus fala muito claro com ele: o que você quer? E ele diz: eu quero ver, eu preciso ver. Lá em Apocalipse diz assim: eu te aconselho, compre colírio de mim, compra de mim, para que você enxergue, para que você veja. E eu vou falar aqui agora, eu sei que algumas pessoas, às vezes é tomado por medo, por incerteza, por dúvida. Use a sua fé para ver que Deus já te deu a vitória. Use a sua fé para ver que 2021 é o ano que Deus tem preparado para a tua vida. Pastor, não é isso que as pesquisas e as coisas dizem, pastor. Pastor, estão dizendo que vai ser um ano, pastor.
mas quando eu olho nele, eu espero o melhor. Alguém crê nisso? Eu gosto dessa história, porque está lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, o moço que trabalhava com o profeta, ele viu, ficou desesperado com o que ele viu, porque eles estavam cercados, e ele entrou num desespero de ver aquilo e ficar, meu Deus, o que vai ser agora? O que vai ser agora? Como é que nós vamos fazer? E o profeta fala assim: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. E quando o profeta falou isso, diz que os olhos dele se abriram, e ele viu o monte tomado por cavalos e carros de fogo. Preste atenção, já estavam lá, ele só não conseguia ver. Use toda a sua fé para ver, preste atenção, que há anjos ao seu derredor. Use toda a sua fé para ver que há os anjos guerreando, que muito mais são os que estão com você do que os que são contra. Use a sua fé para ver a mão de Deus ao seu favor. Use a sua fé para ver que os planos de Deus, eles vão permanecer sempre, sempre, porque agindo Deus, quem impedirá? Por último, então eu falei, use a sua fé para orar, use a sua fé para ver o que ninguém vê, e use agora, estou dizendo que use a sua fé para continuar. Gente, eu vou abrir meu coração com você, e eu tenho certeza que essa palavra aqui agora, ela é para alguém que com certeza passa por isso, não tem jeito. Houve momentos da minha vida que eu achei que já estava bom, não dava mais, chega. Aquele momento que você fala assim, não vai ter o amanhã, não vai ter como continuar, não tem como continuar, não tem jeito. Eu tentei tudo, eu fiz tudo, não deu. E aí você mesmo sabe disso, eu vou dormir, e amanhã eu vou acordar e eu sei que acabou, deu errado, deu ruim, não deu certo. Mas eu estou pregando para você, não estou? Isso quer dizer que não acabou. Porque se cumpriu uma palavra que diz assim, o choro, ele dura a noite, mas pela manhã vem uma alegria. Use a sua fé para continuar. Quando acabou, não tem mais, não tem. Alguém já falou, olha, não vai dar mais. Olha aqui para mim, use a sua fé para dar mais um passo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Essa história eu vou contar para você. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Olhe para mim, eu vou contar essa história, eu acho sensacional essa história. Jairo foi procurar Jesus, correndo procurar Jesus, e ele falou para Jesus, minha filha está quase morrendo, vem comigo. Só que quando Jesus estava indo, aconteceu tanta coisa, gente. Uma mulher se posicionou na frente de Jesus, tocou nele, foi curada. E aí Jesus queria saber quem é essa mulher que usou fé. E nesse momento que está parado ali, o homem desesperado, vamos. Chegou alguém e falou, Jairo, deixa quieto. Jairo, não se preocupe mais. Infelizmente sua filha morreu. Gente, assim, é importante a gente tentar imaginar, apesar de ser tão dolorido. Eu acho que é aquela hora que as pernas perdem a força.
aquela hora que você perde o chão, aquela hora que você fala que você não vai mais continuar. Para mim acabou, que não tem como continuar. Notícia da morte, chegar alguém e falar morreu, e você nem quer continuar mais, você não quer, parou, chega, parou, acabou. Agora olhe para mim, quando Jesus viu isso, Jesus vira para ele e fala assim para ele, e disse Jesus para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Sabe o que Jesus disse para ele? Jairo, usa a sua fé para continuar, vamos lá. E Jairo falou: me ajuda a crer, me ajuda a crer para continuar, eu não consigo, me ajuda. E aí eles foram, chegaram lá, Jesus fala assim: gente, por favor, parem com isso, parem esse choro, que a menina não está morta, ela dorme. E aí riram, mas Jesus ressuscitou a menina. Use a sua fé para continuar e ver aquilo que Deus vai fazer. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que acabou, a gente pensa que não tem mais o que possa ser feito. Alguns até falam isso para a gente. Falam: olha, o meu conselho para você é desistir, pare, não dá mais. Mas olha aqui, mas ainda sobrou uma chama aqui, ainda sobrou uma gota. Talvez uma palavra como essa vem e faz essa chama acender de novo. Talvez essa palavra vem e pega esse grãozinho de mostarda que estava lá já, quase lá no fundo lá, e faz você continuar. Porque Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer algo que nem nos melhores dias da sua vida você imaginava que ainda ia viver isso. Use a sua fé para continuar. Use. Quantas vezes passou por sua cabeça: agora acabou? Aí vem um rapaz bonito aqui no louvor, não sei se vocês viram, barba, bonito, e fala assim: como que podem desprezar um ano se o dono do tempo é o Senhor? Não foi um rapaz bonito que falou aqui? Bonito. Como pode desprezar um ano? Como pode dizer vixe de 2020? Se a última resposta está com aquele que vive, está com aquele que pode todas as coisas. Então, use a sua fé para continuar, porque Deus tem planos com a sua vida. Fica de pé.